Bom, vamos conversar então sobre alfabetização resolvendo questões. Hoje eu não vou trazer muita teoria também, para quem não está muito acostumado, eu gosto muito de trazer teoria, né? Repito sempre, eu não sou professora, não tenho esse perfil, não é uma crítica a quem tem esse perfil, mas eu, professora Ruth, não tenho perfil de macete, não tenho perfil de ensinar a marcar X, a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para aprender, porque lá na prova eles vão perguntar diferente, né? Então, aquela história de decorar para marcar, isso já passou, né, gente? Isso aí é quando a gente estava lá na educação básica, né? Então, a gente tem que entender a discussão. Entendendo a discussão, você mata um monte de questão que pode não ter nada a ver com esse debate aqui, mas porque você entendeu qual é o cerne, né? O que os principais autores, o que os grandes autores no campo da educação vão trazer para a gente. Então, aqui a gente vai passar principalmente por teorias da aprendizagem. Sabe aquela aula quando a gente discute Piaget, Vygotsky, Vallon, né? Tem gente que fala Vallon, tá? Só para quem ouviu diferente falar assim, nossa, gente, será que é Vallon ou Vallon? Eu, professora Ruth, aprendi como Vallon, vou continuar falando Vallon. Mas quando a gente aprende esses principais teóricos, a gente também está falando sobre alfabetização, letramento, oralidade, escrita. Então, definitivamente não são coisas que estão separadas, tudo bem? Então, vamos para a questão 1. A gente tem umas questões hoje, algumas, né, que tem uns comandos gigantes, inclusive tem um texto gigante, mas que são questões importantes para o debate, tá bem? Então, vamos iniciar. Então, são todas questões ou de 2022, 2023, eu sempre tento trazer questões mais recentes, né, assim, dentro das possibilidades, e são todas questões do Instituto Consulplan, ok? Porque, para além de estudar o conteúdo, a gente também precisa conhecer um pouquinho o modus operandi da banca, né? Entender como é que a banca conversa com a gente. Então, questão número 1. É habitual pensar sobre a área de língua portuguesa como se ela fosse um foguete de 2 estágios. O primeiro para se soltar da terra e o segundo para navegar no espaço. O primeiro seria o que já se chamou de primeiras letras, hoje, alfabetização. E o segundo, o estudo da língua propriamente dita. Durante o primeiro estágio, previsto para durar em geral 1 ano, o professor deveria ensinar o sistema alfabético da escrita e algumas convenções ortográficas do português, o que garantiria ao aluno a possibilidade de ler e escrever por si mesmo, condição para poder disparar o segundo estágio metafórico, foguete, né? Esse segundo estágio se desenvolveria em 2 linhas básicas, os exercícios de redação e os treinos ortográficos gramaticais. Considerando a metáfora do foguete na perspectiva do letramento, analise as afirmativas a seguir. Então, observe. Hoje, por mais incrível que possa parecer, não é sobre conhecimentos didáticos pedagógicos, tá bom? Hoje é também, né? Porque estão atravessados. Mas hoje a gente vai passar muito pela discussão do ensino de língua portuguesa, que está vinculado, óbvio, à alfabetização e letramento, ok? Então, ó, é um combo, né? Então, hoje é uma aula que é um super combo. A partir dessa teoria que se traz, né, uma metáfora, que é a metáfora do foguete, a gente vai responder a questão, depois a gente volta nessa ideia da metáfora do foguete e vocês vão entender melhor. Então, o único ponto aqui, antes de seguir, eu acho que tem um aspecto aqui que eu acho que é importante, que é quando o texto, ele vai trazer uma separação. Aparentemente, o texto traz 2 estágios assim, ó. Estágio 1, acabou, pelo menos eu tenho essa impressão quando eu leio esse texto. Estágio 1, alfabetização, acabou. Estágio 2, letramento, próximo estágio. É a única questão que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Que essa metáfora pode induzir ao erro, a gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho. Eu só queria chamar atenção para isso nesse texto. Então, pensando nisso, qual é o grande debate para hoje? Assim, é entender a diferença entre alfabetização e letramento. Por que que isso é importante? Também, além de tudo que eu já falei para vocês, né? É algo que está lá na BNCC. Aí tem concurso que lá no edital, né? Não aparece a BNCC de forma direta, mas se nesse concurso aparece principais documentos norteadores da educação, se nesse concurso aparece a discussão sobre currículo, por exemplo, porque a BNCC não é currículo, mas ela é uma base curricular, ou seja, ela é a base para a construção dos currículos pelos estados e municípios, ok? Ela não é um currículo em si. Mesmo que a BNCC não apareça de forma direta, se aparecem esses outros debates, pode acreditar que é importante você entender mais ou menos como está organizada a BNCC.
A aula de hoje não é sobre isso, mas eu estou apontando essas aproximações, né? O tempo inteiro eu vou fazer isso, mostrar algumas aproximações. Então, vamos lá. Como eu dizia no início, existe uma grande diferença entre alfabetização e letramento, e alguns autores vão trazer essa diferenciação. Academicamente, a gente trabalha muito com conceitos, porque quando a gente compreende alguns conceitos, a gente consegue avançar em determinados estudos. Então, é algo que às vezes a gente não está muito acostumado. Para isso e para o concurso, e por isso a parte teórica é tão importante, a gente também tem que se acostumar com alguns conceitos. Para hoje, alfabetização e letramento, ok? Então, esses dois conceitos, eles, primeiro aspecto importantíssimo para hoje, eles não estão separados. Por isso que eu chamei a atenção, né? Porque na metáfora parece que você sai de um e vai para o outro. Na realidade, e aí para isso eu estou me amparando nos trabalhos de Magda Soares, que é uma grande linguista brasileira, né? Aliás, eu não tenho certeza se ela é brasileira, mas eu acho que ela é sim. Magda Soares e Marcos Bagno, né? São dois, Marcos Bagno eu tenho certeza, inclusive ele é professor da UNB. São dois linguistas muito importantes no campo do letramento e da sociolinguística, né? Porque aí, o que é a sociolinguística? É a gente pensar o letramento a partir de uma perspectiva crítica, ok? Então, o que é a Magda Soares e o que é o Marcos Bagno? Tem gente que fala Marcos Banho, mas eu fui aluna dele na UNB e a gente chamava de Marcos Bagno, então eu acho que é Marcos Bagno. O que esses dois autores vão ensinar para a gente? Eles vão dizer para a gente que alfabetização e letramento, embora a gente possa didaticamente separar os conceitos, não são conceitos que estão separados, ok? Então, o único cuidado que você precisa ter com essa metáfora, que está aí na questão do concurso, é achar que são coisas separadas, tá? Isso vai ajudar muito aqui quando a gente for responder as questões. E aí eu vou trazer de um modo geral. A alfabetização é aquele conceito clássico que a gente geralmente a gente conhece, né? Que é mesmo a decodificação, né? De fonemas. É quando você vai juntando, quando você vai compreendendo a estrutura fonética da língua, no caso da língua portuguesa que a gente está falando, né? Então, quando você vai percebendo qual é a estrutura fonética para a escrita, né, não só para fala, mas também para a escrita, e quando você começa a fazer essa transposição, começa a ter consciência fonética e começa a compreender os sons, você está, então, no processo de alfabetização. Para os principais autores, e aí eu citei dois, mas existem muitos outros, né, que vão trabalhar com essa perspectiva, e daí a gente faz um diálogo muito forte lá na linguística com a pedagogia também, porque dentro da pedagogia a gente tem a parte da linguística, né? Assim como a gente tem a didática da matemática, a gente tem toda uma discussão da matemática no campo da pedagogia, metodologia para o ensino de geografia, então a pedagogia vai abarcar todas as outras disciplinas. Da mesma forma, a linguística faz um diálogo também muito direto lá com o campo da pedagogia. E daí a gente está fazendo um casamento com os conhecimentos didáticos pedagógicos. Bom, pensando então a alfabetização desse jeito mais, vamos pensar numa lógica mais técnica, né? Então, a alfabetização é quando eu consigo decodificar, digamos assim. E essa decodificação vai muito além do Babebi-Babu, que é o chamado método fonético, que a gente não deveria mais utilizar, mas essa é uma discussão, né? Esse é um método considerado já ultrapassado, e não é ultrapassado hoje. Ele é um método considerado ultrapassado desde a década de 60, 70, e a gente continua usando nas escolas, né? Mas essa ideia de organizar a língua desse jeito, Babebi-Babu, Lalelilolu, é muito criticado pelos principais autores, né? Então, aquele método pelo qual possivelmente você foi alfabetizado, eu fui alfabetizada assim, né? Muitos de nós ainda, mesmo as pessoas mais jovens, infelizmente, mas é um método criticado há muito tempo. E ao longo da aula a gente também vai observar por quê. Então, alfabetização, essa ideia mais clássica mesmo, de aprender a ler e escrever, ok? E aí, inclusive, interpretar, né? Então, aprender a ler, decodificar, interpretar, essa é a alfabetização. Mesmo que eu consiga ler um texto, pode ser que eu não consiga fazer o que a gente chama de ai, meu Deus. Fugiu, louca, com fome. Enfim, é essa interseccionalidade entre textos,
tá? Daqui a pouco eu vou lembrar a palavra correta, fugiu completamente agora. Mas o que que acontece? É a gente compreender como também há uma conexão entre textos. Então, às vezes, para eu entender um texto poético, eu tenho que saber história, né? Então, para eu entender um texto poético, eu tenho que manjar de alguma discussão literária, por exemplo, né? É a intertextualidade, uhul! Para quem fez letras, né, sabe bem do que eu estou falando, que é justamente essa ideia de que você precisa aproximar os diferentes gêneros textuais, né? Então, para quem vai fazer prova específica de língua portuguesa, a noção da diferença entre gêneros textuais é muito importante. E é importante para a gente também. Para além disso, a gente segue para o letramento. O letramento é muito mais amplo do que a alfabetização. Então, você pode muito bem saber decodificar fonemas, você pode até entender textos simples, mas primeiro, se você não consegue fazer essa conexão entre diferentes textos, e se você não consegue fazer um uso social, um uso na sua vida dessa alfabetização, aí você não avançou para o letramento. Por isso que nós falamos em letramentos, né? Então, por exemplo, a gente fala hoje em letramento digital. Eu trouxe uma questão sobre isso porque é a bola da vez, né? Sobretudo depois da pandemia. A gente fala hoje em letramento racial, né? Que existe, tá, gente? É necessário. O letramento racial é justamente porque a gente vive num país em que a gente não discutiu isso durante muitos anos. Então, muita gente tem dificuldade de entender. Então, quando a gente tem muita dificuldade de entender o debate racial, significa que a gente ainda precisa de um letramento racial. Então, o letramento, ele está para além de conseguir ler um texto, né? Então, por isso que eu trouxe esses dois exemplos, mas a gente pode falar de muitos outros letramentos, né? A gente pode falar de um letramento político, por exemplo, lembrando que político, nas minhas aulas, sempre que eu usar a palavra político, desculpa aí para quem já me conhece, mas para quem está chegando agora, eu preciso explicar que político não tem a ver com partido, né? Político é um conceito filosófico, que tem toda uma discussão, tem toda uma dimensão, né, a partir de uma discussão que a gente faz em sociedade, tem a ver com a sociabilidade. Então, eu costumo brincar, assim, onde dois ou mais estiverem discutindo, isso é política, né? Então, sempre que a gente se posiciona, sempre que a gente discute, sempre que a gente toma uma decisão coletivamente, então, de um jeito muito simplório, isso é política, ok? Então, esqueçam eleições, tá? Cidadania, bom, então, pensando nisso, pensando na questão do letramento, a partir da ideia do uso social, do que se faz, daquilo que você aprendeu, então você aprendeu a ler. Agora, o uso que você vai fazer disso é que é o letramento, ok? Então, por exemplo, se a gente está falando de letramento digital, não basta você. Então, vamos, a partir desses conceitos, né, a partir dessas duas linhas, lembrando que não estão separadas, tá? Então, a alfabetização a gente pode colocar na decodificação, nessa capacidade de ler e escrever clássica, e o letramento a gente vai colocar no uso social da língua, né? No uso crítico, no uso amplo, ok? Então, eu estava falando do letramento digital. Não basta você saber ligar o computador e não basta você ter redes sociais para você necessariamente ser considerado uma pessoa letrada digitalmente. Então, o letramento é todo esse significado do uso daquela linguagem, né? Porque a linguagem digital é uma linguagem, certo? Então, a gente tem várias linguagens também, sobre as quais a gente não vai conseguir entrar muito hoje. Isso posto, a gente vai conseguir resolver muitas questões. Então, hoje eu não vou trazer muita teoria, porque as próprias questões já trazem muita teoria, ok? E a gente vai ter uma aula número 2 sobre esse mesmo debate, em que a gente vai entrar muito mais na sociolinguística, tá? Que é um tema importantíssimo e que, sim, está relacionado a muitos outros debates. Então, vamos lá. Aqui é para a gente julgar, né? Se está certo, se está errado, verdadeiro ou falso. Então, vamos para a questão 1. Item 1 da questão 1. O ensino e a aprendizagem das primeiras letras esclarecem o objetivo dos sinais escritos no papel para que os alunos se identifiquem e os utilizem. É interessante que esse processo seja desvinculado dos usos da leitura e da escrita que o aluno traz em seu próprio contexto. Antes de mais nada, a gente volta lá. Bom, então, antes de mais nada, eu voltei aqui no comando da questão, porque a gente precisa, antes de ir para a questão, a gente precisa se lembrar o que a banca quer, né? Então, você vai para a questão pensando assim, o que a banca quer de mim, antes de analisar os itens.
Considerando a metáfora do foguete na perspectiva do letramento, analisa as afirmativas a seguir. Então, o que a banca está querendo, né? A banca quer que eu vá analisar as questões a partir dessa discussão do letramento. Só que a metáfora do foguete em si pode confundir a gente um pouquinho. Então, por isso que a gente vai conversar item a item. Então, o ensino e a aprendizagem das primeiras letras esclarecem o objetivo dos sinais escritos no papel, para que os alunos os identifiquem e os utilizem, ok? É interessante que esse processo seja desvinculado dos usos da leitura e da escrita que o aluno traz do seu próprio contexto. Essa está completamente errada. Nossa, onde é que a gente viu isso, gente? Que a gente tem que considerar as experiências anteriores do estudante. Quem é que ensina para a gente que o aluno, ele tem, antes da leitura da palavra, ele tem que ter a leitura de mundo? Senhor Paulo Freire, né? Então, observem aqui, a gente nem está falando de Paulo Freire, mas se você entende a lógica, de cara você fala, tá errado. Porque a perspectiva do letramento é uma perspectiva crítica, é uma perspectiva progressista. Então, quando você pega o letramento e você coloca numa perspectiva crítica, você já sabe que essa aqui tá errada, né? Que de cara a Thaís já trouxe, olha, não pode ser desvinculado do contexto do estudante. A intimidade com diferentes. Aí vamos para o segundo item. A intimidade com diferentes tipos de textos nasce da possibilidade concreta de utilizá-los em diferentes momentos da vida escolar e social. Não basta saber classificar textos, isso é uma narrativa, isso é um poema, aquilo é uma receita, mas sim entendê-los, compreender e por que são produzidos. Como, desculpa, e por que são produzidos, e mais tarde ser capaz de escrevê-los. E aí? Certíssimo. Que debate que está por trás disso? Toda aquela ideia de letramento que eu trouxe inicialmente, né? Agora, quando a gente fala em letramento, isso aqui é sobre aprendizagem. Isso aqui pode cair lá em teoria da aprendizagem. Isso aqui pode cair lá em Paulo Freire, né? Isso aqui pode cair sobre perspectivas progressistas de educação lá em tendências pedagógicas. Essas coisas não estão separadas. Então, quem entendeu tendências pedagógicas e quem o tempo inteiro olhar para as questões pensando que a gente está trabalhando com letramento numa perspectiva crítica, numa perspectiva progressista, acabou, não dá para errar, né? Tá tudo muito vinculado. Então, a ideia é esta, não basta o estudante entender, ó, isso aqui é uma bula de remédio, isso aqui é uma receita, porque a gente trabalha diversos gêneros textuais na alfabetização, principalmente, mas se deve trabalhar sempre, né? Então, quem está lá no ensino médio vai trabalhar diferentes gêneros textuais, só que vai trabalhar uma coisa mais avançada dentro da literatura. Lá na alfabetização inicial é que a gente vai trabalhando rótulos, né? E aí, claro que nada é proibido, né, gente? Quanto mais você coloca o estudante em contato com leitura e escrita, melhor. Mas a gente vai também dimensionando de acordo com o ano em que esse estudante se encontra, com a etapa, né? Então, a gente vai trabalhando ali, mas a ideia de diversidade de gêneros textuais é uma coisa que vai acompanhar o estudante e deve acompanhar sempre. Próximo item, a alfabetização e o letramento. Desculpa, aí o que essa 2 está deixando muito evidente? Que a gente precisa entender para que aquilo serve, ou seja, o uso social da alfabetização. Então, eu fui alfabetizada, mas eu consigo transportar aquilo para a minha vida prática? Quando eu pego uma bula, além de saber que é uma bula, eu consigo compreender? Eu sei o que significa cada item, eu sei por que ela é tão gigante, eu sei por que é importante que tenha várias informações ali sobre alergia, sobre a posologia, eu sei o que é posologia, percebe? Então, e por que necessariamente toda medicação tem que ter uma bula? Quando você compreende essas coisas, aí você está caminhando para o letramento. Eu estou insistindo um pouco nisso, não se apavorem, tá? Vai dar tempo de fazer tudo, porque vai ajudar a gente a responder todas as questões. Então, simbora item 3. A alfabetização e o letramento são iniciados a partir do processo de escolarização. Essa 3 a gente tem muito a conversar sobre ela. Que permite a imersão do sujeito na cultura letrada. Ambos são processos constituintes do ser humano. Ambos são processos constituintes do ser humano. Conhecer e usar a língua para, então, conhecer a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Me desculpe, mas vocês sabem que essas bancas têm um problema com língua portuguesa, até quando a questão é de língua portuguesa, né? Vamos lá para a terceira, eu já estou vendo ali, ó. Vamos problematizar a questão 3, né, gente? O que acontece na questão 3? Ela pode te induzir mesmo ao erro. E daí a gente vai entender melhor o que a banca quis fazer aqui. Veja bem.
O item 3, não é nem a questão, é o item 3, né? O item 3 eu acho uma sacanagemzinha, por quê? A metáfora do foguete, por isso que eu chamei a atenção para isso quando eu li a questão. Então, eu diria que quem marcou F, né, ia acertar na hora da prova. Isso, a 1 é falsa, a 2 verdadeira e a terceira é falsa para a banca, mas eu entendo quem marcou como verdadeira, tá? Quem marcou como verdadeira eu super te entendo, você não está totalmente errada, não. O que que acontece? A metáfora do foguete, a forma como a metáfora é apresentada lá na questão, no comando, nos leva a entender que alfabetização e letramento são momentos muito diferentes, né? Então a gente pensa, ó, aqui está alfabetização, aqui está letramento. Então, isso eu acho que já gera um probleminha, já gera uma questão aí para a gente discutir. Quando a gente chega nesse terceiro item, que a gente vai lendo, aí a gente vai imaginando, né? Vamos conversar sobre o item 3, que é uma coisa muito importante, assim. Primeira coisa, né? A alfabetização e o letramento são iniciados a partir do processo de escolarização que permite a imersão do sujeito na cultura letrada. Que questões a gente tem aqui, gente? Para muitos autores, o letramento acontece depois da alfabetização. Para outros autores, o letramento, como ele é parte da vida, ele não está ligado à escola. Uma colega mesmo falou que aprendeu a ler fora da escola, né? Então, a gente não aprende, não necessariamente vai aprender a ler, ou seja, o processo de alfabetização e principalmente o processo de letramento, ele não necessariamente vai acontecer na escola. Muita gente, por exemplo, passou por um letramento racial fora da escola, porque a escola ainda tem muita dificuldade com esse letramento, assim como o letramento digital ainda não chegou completamente na escola. Então, alfabetização e letramento não necessariamente se inicia na escola, né? Então, não é a escola obrigatoriamente que vai fazer essa imersão, ok? Muitas vezes é sim, por meio da escola que a gente tem acesso à cultura letrada, mas a gente tem um problema já nessa primeira afirmação, né, de que se começa na escola. Errado. E depois vem, ambos são processos constituintes do ser humano, né, que é conhecer a língua para então conhecer a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Essa segunda parte também tem alguns probleminhas, né, porque a pessoa pode não ser alfabetizada, e pode conhecer a si mesma, é ou não é? A pessoa pode não ser alfabetizada, pode não. Aí é complicado falar que ela não é letrada. Aí a gente teria que. Existem duas linhas, né? Existe uma linha que vai. E aí eu vou trazer para vocês rapidinho Gramsci, né? Gramsci é um autor marxista que ele vai falar dos intelectuais orgânicos. Então, o intelectual orgânico é uma pessoa que, mesmo analfabeta, ela pode ter muito conhecimento. Então, não dá para dizer que ela não é letrada. Mas essa é uma discussão que eu não vejo a banca entrar. Eu só estou sendo honesta com quem se interessa pela discussão. Isso posto, né, a gente tem que tomar cuidado, porque embora sejam processos que venham a constituir a nossa vida, né, não é um processo que necessariamente, obrigatoriamente, eu preciso para conhecer a mim mesma e ao mundo ao meu redor. Inclusive, o estudante chega na escola sabendo muito sobre o mundo. Então, eu identificaria, eu nem sei se foi a intenção da banca, tá? Mas o que que eu percebo do Instituto Consultor? O que que eu percebo da lógica deles? A lógica deles normalmente é colocar alfabetização e letramento juntos, ok? Então, dificilmente eu nunca vi, e eu não acredito que o Instituto Consulplan vai afirmar isso, vai dizer assim que a pessoa é letrada sem ser alfabetizada, percebe? Porque nas questões de um modo geral, letramento e alfabetização estão muito imbricados. A ideia de um letramento sem alfabetização não é uma ideia que está no campo da linguística, que é a nossa aula de hoje. Está no campo, no máximo, da sociolinguística, mas é uma discussão muito mais sociológica e filosófica, porque Gramsci, ele está muito mais na discussão ali política, sociológica e filosófica, ok? Então, é para ser honesta com vocês, assim, e também porque vocês podem fazer concursos para outras bancas, mas não se preocupem com isso para o Instituto Consulplan. Por hora, o que a gente precisa é entender que alfabetização e letramento, sobretudo quando nós estivermos falando de escolarização, são processos casadinhos, tá? Não é que um acabou a alfabetização e começou o letramento. Eles são processos que estão muito juntos, tá? E aí é Magda Soares, que é uma autora muito reconhecida, que vai dizer isso pra gente. Eu morro de medo de induzir vocês ao erro, sabe? Por isso que eu gasto tempo, às vezes, explicando umas coisas, assim. Porque eu quero que vocês acertem.
Longe de mim, né? Mas é isso. E qualquer coisa vai lá no Transfobia que a gente conversa mais. Item 4, alfabetização pode ser considerada como o momento em que se aprende a ler e a escrever, ou seja, a se soltar da terra. Aí está fazendo uma referência de novo lá, a metáfora, né? O letramento, por sua vez, junto com a alfabetização, seria o momento em que aprende a utilizar a leitura e a escrita para interpretar o mundo e navegar o espaço. Isso só acontece se a alfabetização e o letramento são acoplados no mesmo foguete, que navega pela escola e fora dela. O que vocês acham desse item? Verdadeiro. Aqui é que vem toda a problematização que eu fiz. Se a gente entender a metáfora como alfabetização começou e acabou, letramento começa aqui como coisas separadas, a gente pode ter problema com os itens, tá? Então, apesar da metáfora e apesar da forma como foi escrita, levem para a prova. Alfabetização e letramento não estão separados. Assim como muitos debates que nós fazemos aqui não estão separados, tá bom? Fazem parte, ó, da mesmo combo, da mesma galera, da mesma discussão. Então, às vezes, a gente não traz os mesmos autores, mas como eu falei, lembra que lá em cálculo 1, ó, eu saquei, eu entendi raciocínio lógico-matemático, eu entendi a lógica, eu entendi a ideia. Você consegue resolver muitas questões, né? Então, quem está fazendo as aulas de matemática sabe disso. Tem um momento que sim, que você, caramba, entendi, saquei. E daí você consegue resolver muitas questões. Não é diferente com os nossos temas. Não é à toa que hoje a gente está passando por temas de língua portuguesa e que tem uma ligação direta com fundamentos didáticos pedagógicos. Ok? Simbora. Ou didático-pedagógicos. Eu gosto mais de didáticos pedagógicos, mas ok. Né, vou questionar o edital. Pensando nisso, nessa conclusão que a gente chegou aqui, FV, aí a gente tem uma opção. Dica que eu trago para quem está chegando agora, né? Então, segundo o que a gente viu lá, 2 e 4 corretos. Vamos imaginar aqui, por exemplo, algumas pessoas ficaram em dúvida, e eu entendo, né? Eu entendo que a terceira gera dúvida mesmo. Então, por isso que a gente está conversando sobre ela, para a gente entender o erro. Mas vamos imaginar que você tem dúvida. Ah, eu não sei, eu acho que a 3 está verdadeira. Se você imaginasse assim, marquei verdadeira na 3, aí você teria que procurar F e VVV, né? No caso, você teria que dizer que apenas, que 2, 3 e 4 estariam corretas, né? Aí você viria para D. Mas digamos que nessa brincadeira você tivesse certeza, poxa, eu não sei as outras, mas eu tenho certeza que a 1 está errada. E aí, se você tem certeza que a 1 está errada, você já mata aqui, ó. Aí. Se você tem certeza que a 1 está errada, você já mata a A e a B. Percebe? Se você achasse que a 3 pudesse estar correta, aí você possivelmente marcaria ali, né? A 2, 3 e 4. Você marcaria a D. Então, qual é a dica que eu dou? Quando você tiver dúvidas, leia várias vezes o item e volte no comando, né? Para que você não seja induzida ao erro, ok? De todo modo, para além dessa confusão do terceiro item, às vezes, se você tiver certeza sobre uma questão, você já mata todas as questões, tá? Então, esse tipo de questão é fácil, vai no sentido de que você pode ir onde você tem certeza, ok? Agora vamos voltar para a metáfora do foguete. Na metáfora do foguete, do jeito que está escrito no texto, a gente tem a noção de que a gente começa pelo processo de alfabetização e que depois a gente caminha para o letramento. Ou eu fiz questão de colocar um S preto aí, letramentos. Qual é a ideia? A gente parte da alfabetização porque a gente precisa decolar, né? Essa é a metáfora, para que eu chegue nos letramentos. Então, essa metáfora do foguete, ela não vai aceitar aquela afirmação de que o letramento não precisa de alfabetização, ok? Então, a gente percebe que a banca está colocando, ela não está trazendo essa discussão filosófica sobre uma pessoa letrada, sobre um intelectual orgânico, sobre um pedreiro que sabe calcular, ok? A banca não está colocando isso quando ela vai discutir alfabetização e letramento. O que a gente precisa entender da metáfora? Que são coisas que eu já falei que eu estou só relembrando, que são processos indissociáveis e que existem letramentos. E que a alfabetização é só um ponto de partida, porque, obviamente, eu não alcanço o letramento nesse sentido amplo de letramento, né? E aí aqui a gente está falando efetivamente de um processo de leitura
de um texto associado à leitura de mundo, lembrando que texto é muita coisa, não são só palavras, né? A gente tem textos visuais, por exemplo. Então, aqui eu só relembrei qual é a metáfora, porque se a banca traz a metáfora e se a gente entende a lógica, a gente pode conseguir resolver outras questões. Aqui, essa dica que eu dou para a gente ir no que a gente tem certeza, né? Eu vi que quem ficou em dúvida na 3 ia, de repente, morrer na D aqui, eu quero voltar nisso. Então, releiam muito, né? Releiam, assim, quantas vezes vocês puderem. Agora, sem perder o tempo que você tem para fazer a prova. Aí, normalmente, o que é interessante você fazer no concurso? Faça tudo que você tem certeza, preencha o gabarito e preencha com calma, porque muita gente deixou de ser classificado porque preencheu o gabarito errado. Quem nunca, né? Fez certo na prova, mas preencheu o gabarito errado. Então, preencha o gabarito com calma. Sobrou tempo, volta nas questões que você tem dúvida. Então, primeiro, certeza, depois você volta com calma nas questões que você tem dúvida e vai preenchendo o gabarito devagar. Tem gente que faz a prova inteira, acerta a prova, sei lá, 80%, mas não calcula o tempo de preencher o gabarito, tá? Então, tudo isso é processo seletivo. Ler o edital, entender o edital, tudo isso é processo seletivo, ok? Então, simbora para a próxima questão. Para construir uma situação significativa de aprendizagem nas classes de letramento, deve-se, exceto. Então, observem que a gente já foi direto para a próxima questão. Então, eu gastei um tempo fazendo essa discussão para que a gente possa responder as próximas, tá bom? Então, aqui a ideia é pensar a ideia de letramento. Eu queria aquela canetinha, mas nesse formato não aparece, mas não tem problema não. Então, a ideia é pensar uma situação significativa de aprendizagem nas classes de letramento, ou seja, é a perspectiva do letramento, ok? Pensando toda a discussão que a gente fez sobre letramento. O que é letramento, exceto, ou seja, a gente vai procurar o erro, né? Geralmente eu costumo brincar assim, sabe aquele jogo dos 7 erros, né? Quando tem um exceto aqui, a gente vai procurar o erro. Onde está o erro? Onde está o erro? Já vi aí que tem um monte de gente apostando na letra A. Vamos ver. Então, a gente está procurando o erro. Isso é outra dica importante, tá? Observa o comando, veja o que a banca quer. A banca quer o erro? A banca quer o que está certo? O que a banca quer de mim? Nesse caso, ela quer exceto, então ela quer o erro. Letra A. Reforçar os métodos de aprendizagem repetitivo, baseados na descontextualização. Hoje eu estou no trava-língua da porra, né? Reforçar os métodos de aprendizagem que sejam aprendizagem repetitivos, né, gente? Tem um erro de concordância aí. Baseados na descontextualização, ou seja, fora de contexto. A partir de agora, a partir de tudo que a gente discutiu, de cara a gente sabe que a A está errada, né? Então a gente já achou o erro. Professora, lá na prova, quando eu achar o erro, então eu passo para a próxima questão? Não. Por quê? Porque pode ser que você encontre outro erro. Se você encontrar outro erro, ou que você acha que é um erro, você vai ter que fazer um tira-teima, tá bom? Então, a letra A foi embora. Não faça isso, porque pode ser que você tenha dúvidas, ok? Então, vamos imaginar que você tenha dúvida entre a A e a D. Aí, daí, você já descarta a B e a C, e você vai reler e tentar marcar aquela que te parecer mais errada, tá bom? Isso vai acontecer em algumas questões, né? Então, não esqueçam dessa coisa do tira-teima. Pois é, descontextualização, ou seja, fora de contexto, né? E isso a gente aprende tanto, a gente discute tanto a ideia de contexto, né? O que é contexto, gente? A gente lembra que quem... desculpa, é porque às vezes eu faço referência e eu esqueço nem que nem todo mundo estava lá, mas tem uma coisa importante, que aí eu vou trazer para quem está chegando agora, que é a ideia de contexto. Edgar Morin, que é um autor muito queridinho também no Instituto Consplan, ele vai falar que nenhuma aprendizagem é possível fora de contexto. E isso é conteúdo para todo mundo, tá? Então, a ideia de aprendizagem dentro de um contexto, ou seja, é a escola fazer sentido, é a aprendizagem fazer sentido, ok? Então, letra B. Então, se a primeira eu já sei que está errada, eu vou ler as outras já entendendo que estão corretas. Se alguma dessas próximas, né, ou se algum ponto, algum aspecto das próximas vier a gerar dúvida, aí vocês podem perguntar, tá bom? Planejar suas ações visando a ensinar para que serve a linguagem escrita e como a criança poderá utilizá-la. Corretíssimo, né? Então, qual é a ideia? Eu tenho uma classe, eu tenho uma turma, eu estou ali na perspectiva do letramento, então, para além de ensinar a decodificação fonética, né? Eu preciso também fazer todo um diálogo e evidenciar para essa criança, para esse adolescente, ou mesmo no ensino médio, porque o letramento é para sempre,
Decolou o foguete, o letramento é para sempre, né? A criança precisa entender, e aqui está escrito a criança, mas isso serve para todo mundo, né? Para que serve aquela aprendizagem, aquele texto, aquela linguagem, ok? C, então, é também parte da perspectiva do letramento, incentivar a criança a praticar socialmente a leitura e a escrita de forma criativa. Essa ideia de praticar socialmente, tá vendo? É quando eu levo para a vida, é quando eu faço uso social da leitura. Aí eu tô na perspectiva do letramento. D, aí, lendo tudo, né? De forma criativa, descobridora, crítica, autônoma e ativa. Eita, olha, crítica, autônoma, ativa. Esse tipo de aprendizagem aqui, ó, quem é que defende esse tipo de aprendizagem além de Paulo Freire? A gente vê muito isso em Vygotsky também, né? Quando ele vai falar da aprendizagem, ele vai falar como é importante essa interação com o meio, com a cultura, e como é importante que o sujeito seja também crítico, ativo nesse processo, né? Piaget também fala, só que Piaget é um pouco menos crítico que Vygotsky. Só para vocês perceberem o que está por trás disso aqui, né? E daí a gente vai entendendo o que está por trás e tudo isso vai ajudando a gente a responder as questões. Letra D, ativar mais do que o intelecto em um ambiente de aprendizagem, ser professor-aprendiz, tanto quanto os seus educandos. Isso é Paulo Freire na veia, meu amigo. É a quebra de hierarquia. Tá vendo tendências pedagógicas aí? O professor não é o dono da verdade, né? O professor não é aquele que ensina e o aluno aprende, o professor também aprende o tempo todo, né? A própria ideia de educando. Então, isso aqui é uma lógica muito progressista, né? Olha como está tudo muito interligado. Então, vamos para a próxima. Lembra que eu falei que existem letramentos? E como o letramento digital é o letramento da vez, é o que mais tem caído, né? Entre os letramentos, o letramento digital é a bola da vez, né? A gente tem outros letramentos. Como eu falei, a gente tem a ideia de letramento racial, que não tem caído muito, mas de vez em quando a gente vê caindo sim, lá na parte de direitos humanos, diversidade. Mas a gente vai para o letramento digital, que é o que tem caído mais. Então, a partir dessa questão, a gente consegue resolver muitas outras. Para responder essa questão, a gente vai precisar compreender dois conceitos. Então, aqui eu estou fazendo o contrário, tá? Eu vou lá na questão para mostrar para vocês. Aqui na questão número 3, aparece aqui a ideia de multissemióticos e multididáticos, né? Esses gêneros, os gêneros que são multissemióticos e os gêneros que são multididáticos. Aí eu fiz o contrário, eu vou trazer primeiro o conceito. Quando você estiver resolvendo a questão na sua casa, estiver estudando, então aqui, por exemplo, é uma questão que vai trazer a BNCC, mesmo que a BNCC não esteja de forma direta lá no edital. Esse é um tipo de questão, né? Em que a BNCC aparece em outro momento, ela aparece em outro lugar. A discussão agora é letramento, ok? E aí, especificamente, o letramento digital. Quando você estiver resolvendo uma questão que aparecer uma palavra que você desconhece, pesquise essa palavra, pesquise o significado dessa palavra, sempre. Primeiro, porque você vai estar contribuindo para o seu letramento. E depois, porque algumas palavras aparecem mais de uma vez, né? Então, quando aquela palavra aparecer novamente, ou então, a mesma palavra pode não aparecer, mas a ideia pode aparecer. Então, às vezes, pode não aparecer em outra questão a própria ideia de um gênero multididático, mas pode aparecer a ideia, percebe? Então, por isso que lá, quando você estiver resolvendo, você para o comando, depois a gente vem no comando, mas antes disso, vamos fazer de conta que você já leu o comando e você vai lá no dicionário qualquer, não precisa ser uma coisa muito aprofundada. Claro que você vai numa página que tenha minimamente confiança, né, gente? Assim. Mas a ideia é a gente entender esses dois conceitos para a gente prosseguir, tá bom? Então, primeiro, dentro da ideia de letramento, os gêneros que são considerados multissemióticos são aqueles que usam diferentes linguagens, certo? Então, a maioria dos gêneros que circulam por aí, a gente pode considerar que sejam multissemióticos, principalmente agora na era das redes sociais, né? Então, quando você tem um texto que ele mistura uma linguagem verbal com uma linguagem visual, que foi o que eu trouxe aqui, por exemplo, ó, tem linguagem verbal e tem linguagem virtual. Virtual também, né? Mas tem a linguagem verbal e tem essa linguagem que a imagem traz para a gente, ok? Então, são diferentes tipos de linguagens, né? Que comumente a gente chama de linguagem visual. Então, as redes sociais estão repletas. Um meme é isso, né? Quando vem um meme, uma explicaçãozinha, geralmente a explicação
que dá graça à imagem, né? Então, a gente tem um exemplo aí de um texto que é multissemiótico, que é uma palavra nova que é importante que a gente saiba. E mesmo que não apareça essa palavra, é importante que a gente saiba que existem diferentes formas de linguagem. Então, a gente tem aí um exemplo, aí para quem é mais da língua portuguesa, vai se lembrar bem, né, que a gente tem toda a discussão sobre um poema que é visual, aquele poema que, por exemplo, na hora de escrever, o autor, ele tenta trazer uma ideia de movimento, então ele escreve o poema assim, ó, então ele acaba sendo um poema visual também, né, que a gente pode considerar aí como um texto verbo visual. As propagandas, muito pra caramba, Renata, é isso. E eles podem ser multimediáticos também, né? A palavra multimediático aqui, ela tem uma relação direta mesmo com essa multiplicidade de mídia e de meios de comunicação, onde a propaganda entraria também, com tranquilidade, né? Eles não estão necessariamente separados, ok? Então, nesse caso, e aí, mais uma vez, entram as redes sociais, né, que é toda essa ideia, toda essa possibilidade de se trazer informações a partir de uma multiplicidade de plataformas e de formatos, ok? Então, a partir dessa lógica, o que eu trouxe para vocês aqui, ó? Quando eu coloco aqui a Érica Vanessa Mello Barroso, é porque as bancas cometem um pecado, na minha opinião, um pecado acadêmico, né? Que é você citar aqui a fonte sem indicar a referência. Então, a banca vai lá e coloca Barroso 2018, que pode ser qualquer um. Então, geralmente, eu faço um esforço de tentar trazer para vocês de quem a banca está falando, né? Eu entendo que a banca está falando da Érica Barroso, porque a Érica Barroso tem produções nessa área, tá bom? Então, a questão vai aparecer assim para vocês na prova, ó, observem. Barroso. Quando isso acontece, a banca não está muito preocupada em cobrar a autora, tá bom? Quando a banca estiver mesmo preocupada em cobrar o autor ou a autora, a banca vai citar aqui no corpo do texto, vai dizer, olha, por que Piaget, por que Vygotsky, aí você tem que ter um pouco mais de atenção com alguns autores que são cobrados de forma direta, de forma mais direta. A Érica Barroso não é uma autora referência no sentido de ser cobrada, de você ter que saber quais são as teorias, sei lá, diferente da Emília Ferreira, que a gente vai conhecer daqui a pouco, ok? Como eu falei, né? Hoje a gente tem essa especificidade dos comandos que são um pouco grandinhos. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica. Já vai observando a lógica aí, ó, do letramento, né? Nessa perspectiva progressista. Significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Então, veja bem que a gente não está falando só da escolarização, né? Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. O que se percebe é que a cultura digital é um amplo campo que vem se articulando com diferentes setores na sociedade, ou seja, vemos a dinamicidade tecnológica nas artes, na música, nas mais variadas formas de comunicação, nos ambientes de trabalho, de ensino, aprendizagem, etc. Aí vem o mundo, né? Assim, com o avanço da cultura digital, é possível pensar na ampliação dos diversos campos de conhecimentos e experiências. A BNCC atesta que as práticas de linguagem contemporâneas permitem o envolvimento com diversas formas de leitura e escrita, com novos gêneros, e aí aqui é onde tem aspas, é porque está escrito exatamente assim na BNCC, tá? Com novos gêneros e cada vez mais multissemióticos e multididáticos, né? Então, cada vez mais os diferentes gêneros textuais, as diferentes linguagens, entram nesse campo, né, que a gente chama de multissemiótico e multididático. Assim, a web, as redes sociais e as mais diversas ferramentas presentes nas tecnologias digitais proporcionam interações com a dinamicidade da linguagem. Esse trecho é um trecho da Barroso, que a banca trouxe para introduzir os seus itens, né? Aí, o que a banca quer de mim? A banca trouxe 4 informações e a banca quer que a gente avalie se é verdadeiro ou falso. Então, antes, por favor, tendo em vista que a cultura digital se constitui como uma competência geral na educação básica, então, veja bem, a cultura digital, portanto, é uma competência geral, então, a cultura digital é uma das competências, né? Não se esqueçam que a BNCC tem 10 principais competências, que é bom a gente conhecer. Assim como as linguagens. E pensando nisso, pensando na cultura digital e nas linguagens, lembrando que não é assim, ó. Existe uma caixinha, um copinho lá com a cultura digital, e existe outro copinho separado com as linguagens. Não, todo mundo conversa. Então, cultura digital e linguagens, conversando sempre, tá?
Marque verdadeiro ou falso. Então, isso aqui a gente está bem acostumado a fazer, né? A gente está bem acostumada. Obrigada, Mônica. A gente está bem acostumado a fazer isso aqui, né? De verdadeiro ou F. Então, vamos para a primeira. Pensando em tudo que a gente conversou até agora, é possível. Vamos ver? A escola tem um papel fundamental na reflexão em questões que envolvem a cultura e o letramento digital como uma prática social, pois deve favorecer aos estudantes um contato ainda mais próximo dessa realidade. O que vocês acham? Verdadeira pra caramba, né? Então, olha só, olha que interessante. Não está dizendo que a escola é o único lugar. Não está dizendo que o letramento começa na escola, né? Está dizendo que a escola tem um papel fundamental, porque tem, de verdade, né? Para reflexão, para todas as questões que envolvem cultura e letramento digital. Então, é uma questão sobre letramento digital, que é um entre vários tipos de letramentos. E aqui, ó, olha aqui o que mais chama atenção, a ideia de prática social. Então, não é uma... Ai, dei uma dica sem querer. Então, não é... Então, a ideia de você utilizar a alfabetização para sua prática social é fundamental. Aí que entra toda uma ideia do analfabeto funcional, que é aquele que às vezes sabe só assinar o nome. Inclusive no Brasil, vocês devem saber que os índices, né, para a gente diminuir os índices vergonhosos de analfabetismo, é considerado alfabetizado quem sabe assinar o nome. Poxa vida, né, gente? Muita gente sabe só desenhar o nome, né? Não é efetivamente alfabetizado. Então, tem toda essa discussão. Então, quanto mais o texto está próximo da realidade, mais a gente está falando de letramento. A gente está falando de letramento quando a gente fala de contexto, quando a gente fala de realidade, quando a gente fala de prática social. E não seria diferente com letramento digital. Próximo, segundo a BNCC, é necessário promover a alfabetização e o letramento digital, tornando acessíveis as tecnologias e as informações que circulam nos meios digitais, oportunizando a inclusão digital. Super, né? Aqui, eu poderia pensar assim, meu Deus, eu não sei se a BNCC diz isso. Ok, a gente corre esse risco. Mas, lá na hora da prova, o que você vai fazer para sobreviver à prova, né? Você vai ver se a informação faz sentido com todo o debate que a gente tem feito. Então, olha, será que é plausível que esteja escrito isso na BNCC? Que promover a alfabetização e o letramento digital é algo muito necessário para que as tecnologias sejam acessíveis, para que as informações possam circular, né? Para que a gente possa oportunizar a inclusão digital? É muito plausível. Então, a gente vai de verdadeiro, ok? Porque às vezes vai estar escrito uma coisa muito absurda, aí você tem que pensar, poxa, eu nem preciso conhecer a BNCC para saber que isso aí não faz nem sentido. Então, fica a dica. Próximo, a BNCC vem contemplando as práticas de linguagem no meio digital, uma vez que, com o avanço da internet, estamos diariamente em contato com um vasto número de textos digitais, como blogs ou redes sociais. O que vocês acham? Verdadeiro, né? Então, eu nem preciso decorar a BNCC para saber que, efetivamente, há uma preocupação muito grande. Mas, professora, se não cair nada, pode não cair nada da BNCC e cair letramento digital? Pode. Então, assim, aqui não é sobre BNCC, é sobre letramento digital, ok? É sobre letramento, na verdade, né? E eu arrisco dizer que vai cair alguma questão sobre a inclusão digital, porque é algo que está muito latente. Último, ao contemplar o letramento digital, e daí quando você estiver fazendo a prova, você, tá falando de letramento digital, mas antes de ser digital, é letramento. E letramento é uma coisa ampla, é uma coisa crítica, é uma coisa para a vida, é uma coisa de leitura de mundo. Aí você vai fazendo toda essa articulação. Ao contemplar o letramento digital, a escola deve gradativamente deixar de privilegiar o texto escrito ou impresso, assim como deixar de considerar os demais gêneros, tais como notícia, artigo de opinião, tirinha, crônica, conto, dentre outros, ou entre outros, falsa pra caramba, né? Imagina, em nenhum momento a valorização da inclusão digital, em nenhum momento a valorização de qualquer letramento significa que ele vai aparecer em detrimento de outros. A gente vai seguir trabalhando com outras formas de letramentos e com outras formas de gêneros textuais, ok? E de linguagens. Então, aqui tá sussa, né, gente? Essa aqui tá sussa a partir de tudo que a gente conversou, né? A sequência, então, vamos ver se agora o que a gente poderia fazer. Tá na cara que a última tá errada. Se tá na cara que a última tá errada, aí é só um exemplo, tá? O raciocínio lá você vai fazer de acordo com o que você conseguir elaborar. Mas se eu tenho certeza aqui que a última é errada porque ela tá muito absurda, de cara, eu já consigo cortar A e D.
entende? Então, não fique desesperado quando aparecer esse tipo de questão. Vem aqui, vem naquela que você tem certeza e vê o que é possível fazer aqui a partir do que você tem certeza. Lembrem-se disso sempre nesse tipo de questão, ok? Nesse caso, letra B, a BNCC, ela tem um pedacinho de 2017, 18, tá? Ela foi imposta, hahaha. Ai, desculpa, gente, é porque eu tenho um posicionamento com relação a isso. Ela praticamente foi imposta, né? Ela foi imposta em 2016, junto com a reforma do ensino médio, começou toda uma construção, e aí ela vai sendo aprovada em 2017/2018, porque é em 2018 que termina o ensino médio, tá bom? Na próxima questão, tem também um tipo de texto, né? Então, texto não é só texto escrito, a gente sabe disso. A gente já conversou sobre isso hoje, mas a gente já sabia, né? Então, textos, existem outras formas, né, de textos. A imagem, por exemplo, é textual, não precisa ter palavras, né? É uma linguagem. E nesse primeiro texto, a gente tem aí, acho que ele é autoexplicativo, mas rapidamente, né? A gente vê que o Cascão se machucou. Isso, gente, parece muito com as políticas educacionais, né? A gente tem um formato de uma linguagem que vai transmitir uma informação, mas não precisa de um texto, né? E daí a gente tem o Cascão se machucou, né? E daí o Cebolinha vai correndo e vai, nossa, vamos ver o que dá para fazer e tal. E aí ele deixa de resolver ali a questão do ferimento e pô, para de gritar. Nossa, nada mais educação do que isso, né, gente? E aí uma coisa que a gente precisa muito pensar, né? É que a gente precisa muito pensar numa questão que é fundamental, que é o desmonte da educação interessa a quem, né? Interessa a quem. Então, esse é um tipo de linguagem. Há uma discussão aí, eu estou vendo que vocês estão falando da questão da linguagem verbal e não verbal, né? Tem toda uma discussão também sobre a ideia da linguagem verbal e se ela é textual ou não, porque tem toda uma discussão também, porque às vezes ela pode ser não verbal, pode ser não textual, né? Ou ela pode ser só uma, ou ela pode ser só a outra. Aí agora a gente tem, para além dessa tirinha, a gente tem o texto 2, que aí agora a gente vai avançar na resolução de questões mesmo, porque a teoria a gente pegou bem, né? Ao observar as crianças em salas de alfabetização, notamos que para algumas o ensino da língua parece algo distante e abstrato demais para elas. Por que é distante? Porque está fora de contexto. Tá vendo a mesma coisa dita de outro jeito? Percebemos que muitos professores partem do que consideram ser o mais simples para o entendimento das crianças, isso é, iniciam o ensino pelas letras, vogais e consoantes, e a junção dessas para formar as sílabas, ou seja, é aquele tal de babebi bobu, da de dodu. Então, essas autoras estão fazendo uma crítica a isso, né? Somente depois é que as crianças têm um contato com o texto real, com o material escrito que circula na sociedade. Defendemos a ideia de que a língua deve ser apresentada com toda a sua complexidade para a criança e deve desafiar a criança a alcançar outros níveis. É isso, né? Então, aí aqui eu coloquei de vermelho porque não foi a banca, né? Eu destaquei com a cor vermelha porque não foi a banca que colocou. A banca comete esse pecado acadêmico, como eu falei para vocês, mas eu imagino que a banca esteja usando este livro, né, A Apropriação da Leitura e da Escrita nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que é da Aguiar e da Giroto, imagino eu, então eu coloquei aqui como, acho que é isso, mas eu gosto de deixar assim com a cor vermelha para dizer, olha, eu que estou entendendo que é esse livro, né? Eu acho que a banca deveria indicar, tem outras bancas que indicam, né? Então, a partir desses dois textos, né, a gente tem aqui um texto inicial dizendo que ele não precisa, a linguagem não precisa ser por escrito, digamos assim, e a gente tem toda uma discussão sobre a função da alfabetização. Então, vamos para os itens, né? O processo de aquisição da leitura e da escrita, a partir desses textos apresentados, a partir dos dois textos. Então, o processo de aquisição da leitura e da escrita, a partir dos textos apresentados, deverá. Pensando a aquisição da leitura e da escrita. E aí, gente, lembrando que, na dúvida, vá na perspectiva do letramento, tá? Porque isso vai te ajudar muito. Então, a gente vai colocar se está certo ou se está errado, para depois, lá na hora da prova, eu recomendo que você marque VUF, né? Para depois você conseguir escolher a alternativa correta para marcar no gabarito. Pensando nisso, né?
Como deve ser a aquisição da leitura e da escrita, e aí eu que estou acrescentando, não é a banca, na perspectiva do letramento. Deve ser planejada a partir do ensino do alfabeto e progredir gradativamente para sílabas e palavras? O que vocês acham? Não, gente, pelo amor de Deus, chega de babebi babu, de dada de dodô. Sabe por que isso é complexo? Existe já um mundo, quando você ensina, claro, a gente tem que começar pelas letras, a gente tem que começar de algum lugar. Você vai começar pelo alfabeto, você vai juntar, você vai evidenciar que as palavras são formadas por sílabas, não é sobre isso. Mas é sobre a ideia de que um mundo da escrita, né, e uma diversidade de linguagens e possibilidades devem ser apresentadas às crianças. Não, deve ser apresentada à criança. Então, essa diversidade de possibilidades que deve ser apresentada é justamente para a criança não ficar presa naquele mundo do babebi babu. Vou explicar como é que eu fui alfabetizada e talvez vocês. Primeiro a gente aprendia A, E, I, O, U. Aí a gente só podia ler assim: ai, ui, uia. Aí depois a gente aprendia babebi babu. Aí a gente só lia assim: boi, babá, bia, o boi bebe, o bebê baba, a babá é boa. Entende? E aí tinha que ser. Aí quando a gente aprendia a família do C, aí a gente acrescentava o C nas. É muito restrito e é um método muito tradicional e conservador de alfabetização que as escolas usam muito ainda, né? Então, saibam, é um método que já é muito criticado desde a década de 60, 70, principalmente década de 70, ok? Então, não é nada novo que a gente está falando. 2, ser feito a partir de um contexto significativo para a criança, possibilitando o seu exercício do sentido desse processo. O que vocês acham? 2, então, a alfabetização deve ser feita a partir de um contexto significativo e deve ter sentido? Lógico. 3, ser estimulada a partir da leitura de mundo. Leitura de mundo, olha Paulo Freire aí, em que a criança poderá se perceber como parte dele. Super, né? Deve superar o plano totalmente abstrato e, a partir das situações reais, concretas, contexto, a criança se permitindo perceber a função social da escrita. Super! Eu não gosto eu não gosto da ideia de superar o totalmente abstrato. Mas vamos entender a banca, né? Caso alguém tenha ficado em dúvida, eu não gosto também muito dessa coisa de superar totalmente o abstrato. Eu não sei, né? Eu não sei se a gente precisa superar totalmente o abstrato. Agora, uma coisa é fato, né? A gente precisa partir de situações reais. Para partir de situações reais, eu posso caminhar para o abstrato, porque Piaget ensinou isso para a gente. Eu, Ruth, teria problemas com esse item aí, né? Eu abriria um recurso. Mas aqui, então assim, e não é para superar o abstrato, é para além do abstrato, né? Então assim, olha, para além do abstrato, ao lado do abstrato, né? A gente precisa partir de situações reais, para que a gente possa perceber qual é a função social da escrita. Então eu não tenho que aprender babebi bobu para eu ler que o boi bebe, que o bebê baba, que frase horrorosa. Então, assim, não é isso, né? O totalmente, para mim, coloca esse item 4 bem complicado, sabe? Bem complicado. Pensando nisso, quando você for para as alternativas, você vai naquilo que você tem certeza. Então, digamos que a gente, poxa, o que eu faço com essa 4, né? Aí a gente poderia pensar, quais estão corretas? A B, digamos que você tem certeza que a 1 está errada. Então, você já mata a B, né? Então, você vai eliminando. Você vai eliminando. A 4 não está certa sozinha. Então, a A eu já sei que não é também. Então, no máximo, a gente ficaria em dúvida entre a C e a D. No máximo, né? Mas aí, nesse caso, a gente viu que para a banca é D, mas toda vez que aparecer esse tipo de palavra, totalmente, apenas, sabe? Aí toma cuidado, só toma cuidado. E sim, valeria um recurso, tá? Eu faria um recurso para essa questão aqui, se eu errasse, lógico, né? Se você acertar, você vai para o abraço. Questão 5, gente, a questão 5 é um texto da Laura Rachid, da revista Educação, que é gigantesco. Então, eu vou ler rapidinho, desculpa, mas vocês vão ter esse texto depois, e eu só queria dizer para vocês que esse mesmo texto foi utilizado em diferentes provas, eu tenho várias questões partindo do mesmo texto. Então, é só para vocês saberem que a banca faz isso. Por isso que, às vezes, a gente resolve uma questão, mas aquela mesma questão pode aparecer de um jeito diferente. Então, eu vou ler rapidinho o texto, tá bem? De propósito, né? Para vocês não falarem, professora, tá muito rápido, é porque o texto é grande.
Escolas precisam compreender que o letramento é mais amplo que a alfabetização. A gente já entendeu, né? Na verdade, é um texto da Laura Rachid, mas ela está trazendo estudos da Filomena Solini, né, que fez pós-doc na Unicamp, e ela tem todo um trabalho desenvolvido no campo da filosofia, e ela também tem algumas produções no campo do letramento. No Brasil, tanto as escolas públicas como as particulares e as políticas públicas ainda partem da alfabetização para o letramento. Em suas pesquisas sobre o diálogo entre educação e linguística, Filomena Elane Paiva Solini alerta há alguns anos que o trabalho deveria ser feito de maneira inversa, para, assim, considerar os saberes adquiridos fora da escola. A gente discutiu isso hoje, tá vendo como essa questão já vai para esse outro lado? Ela é pós-doutora pela Unicamp e docente desde 2005 na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na USP, né? Professora uspiana. Os educadores precisam ter em mente é que o letramento é mais amplo que a alfabetização, sendo ela um dos aspectos do letramento. Quando consideramos o letramento, que é coletivo, entende-se que o sujeito possui saberes sobre a escrita independentemente do contexto escolar e da educação formal, porque ele está inserido em uma sociedade letrada. Então, se a escola partisse do letramento, ela conseguiria se aproximar mais dos alunos e teria condições favoráveis para que eles expusessem os seus saberes sobre a escrita e sobre as diferentes linguagens, explica a professora. Então, veja bem, aqui a banca, de propósito, a banca trouxe uma defesa. A banca está dizendo, na verdade, o texto é da Laura Rachid, mas a banca está falando de um trabalho desenvolvido pela professora Filomena Solini, que é da USP, né? Mas ela desenvolveu parte desse trabalho lá em seu pós-doc na Unicamp. Elane completa que a escola ainda insiste em trabalhar com o método silábico, que foi o que eu acabei de falar, tá, gente, do Babebi-Babu, e com o método fonético de maneira descontextualizada. Olha a palavra mágica aí de novo. Ainda há o entendimento de que a psicogênese da língua escrita é o que há de mais novo, mais recente e melhor para o entendimento do processo de alfabetização. Mas, com todo o respeito às contribuições de Emília Ferreiro, Ana Teberoski e Thelma Vence, que eu não sei como pronuncia esse sobrenome dela, já são ultrapassadas e serviram para aquele momento. Vamos conversar sobre isso. Hoje, entende-se que as fases pelas quais o sujeito passa não são tão lineares e redondinhas. Bom se fossem. Eu vou falar agora, eu ia falar depois, mas eu vou falar agora, senão a gente perde o raciocínio. Gente, olha só. Emília Ferreiro, ao lado de Teberoski, confesso para vocês que eu não conheço a fundo o trabalho da Thelma Vence, não sei. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Conheço mais o trabalho da Emília Ferreira ao lado da Teberoski. Elas são fundamentais para o processo de alfabetização e elas são cobradas, ok? Nesse texto, a banca optou em trazer uma autora contemporânea que vai dizer, olha, com todo respeito às duas, elas estão ultrapassadas. Mas sabe o que é mais interessante? A psicogênese não está nas escolas. Emília Ferreiro desenvolveu esse trabalho lá na década de 70, e o trabalho da Emília Ferreiro, de um modo geral, não está nas escolas. Então, é ultrapassado, mas nem chegou ainda, percebe? Então, a mesma banca que está trazendo um texto que é mais contemporâneo e que vai dizer, olha, até a psicogênese é ultrapassada, essa mesma banca cobra a psicogênese e cobra Emília Ferreiro. Então, é só para a gente entender um pouco a lógica da banca e entender que cada questão é uma questão, tá? O posicionamento de Elaine conversa com as pesquisas e livros da grande Magda Soares, que eu citei hoje, que é maravilhosa, que frisou em vida a importância de olhar para os vários métodos e respeitar o conhecimento que a realidade individual local do estudante traz. Para quem não é do campo acadêmico, a gente usa, mesmo pessoas, autores que já morreram, a gente usa, tipo, a gente fala assim, Magda Soares diz, Paulo Freire diz, a gente usa no presente no sentido do trabalho que foi deixado, tá? Só para vocês não estranharem. Outro ponto da professora da USP é que as escolas tendem a considerar apenas a fase inicial da alfabetização. Com isso, restringindo esse papel a apenas um professor. Não se considera o que a criança traz, suas experiências e linguagens com as quais ela pode ter convivido antes de entrar na escola. Então, na perspectiva dessa questão, a partir dessa teoria que é muito contemporânea, ok? Veja bem, para que vocês não fiquem muito desesperadas. Emília Ferreiro fez o seu trabalho a partir de Piaget. Piaget é um grande teórico e ele cai. Percebam a diferença. Mas isso não significa que a gente não possa tecer críticas a teóricos que caem, tá bom? Então, cada questão é uma questão, e isso também é interpretação de texto. Então, simbora.
E aí está dizendo que conversa com Magda Soares, né? E outro ponto é que as escolas consideram apenas a fase inicial da alfabetização. Vamos para o próximo, essa parte eu já li. Um caminho que a escola pode adotar é trazer na produção linguística oral ou escrita a subjetividade do educando, e assim permitir falar de si, das dores, angústias, desejos e acontecimentos, sugere Elaine, que também é coordenadora do GEPAR. Que é um grupo de pesquisa, né, regulamentado pelo CNPq. As atividades lúdicas indica, aí no caso o autor indica, né, também são outra possibilidade para o educador. Só que elas ainda encontram resistência em algumas escolas sustentadas pelos pilares conteudistas, livrescos e avaliativos, que são quase todas, infelizmente. No século XXI, com a internet presente cada vez mais no dia a dia, Elaine reforça que a sociedade é multiletrada, e isso precisa ser considerado no processo de ensino e de aprendizagem. A ideia de multiletramento aí. Alfabetizar não é codificar. Crer o contrário é ultrapassado, medieval, e não serve mais para a criança de hoje, que vive em uma sociedade multissemiótica. Olha aí de novo a palavrinha que a gente aprendeu. Qualquer videozinho no TikTok de 10 segundos mostra isso. Tem a linguagem escrita da legenda, a linguagem musical, a linguagem icônica. Desenho, né? Então, ser alfabetizado envolve sim conhecer o código escrito, mas envolve também saber compreender e saber interpretar. E um dos graves problemas é que o brasileiro não sabe interpretar. As crianças brasileiras têm muita dificuldade em lidar com a poesia, com metáforas. Basta você ver as análises, as provas. Seria um grande salto promover compreensão textual, mas ir além e interpretar também. Com as fake news a todo vapor, essa interpretação se torna ainda mais fundamental para o educando não cair na manipulação e ter a sua tão falada autonomia fortalecida. Elaine Paiva diz observar, por meio de suas pesquisas, que uma escola, quando é boa, seja pública ou particular, o aluno aprende a compreender, mas é preciso ir além. A sociedade contemporânea exige um sujeito que sabe interpretar. Para isso, ele precisa entender que os acontecimentos e os dizeres das palavras possuem outros modos de interpretação, sendo que alguns predominam, e ele também precisa entender o motivo de um e outro predominarem. Eu não posso interpretar desconsiderando que somos sujeitos sócio-históricos. Somos sujeitos sócio-históricos. Isso é Paulo Freire puro também. E Vygotsky também. Que estamos inseridos em uma cultura que tem suas ideologias, preferências e características. Porque falamos a partir desse lugar social que ocupamos. Então, eu não posso sair interpretando da maneira como eu quero. Letramento político, histórico, social, né? As orientações de Elaine Paiva tendem a ser propícias, inclusive, para detectar questões de saúde mental e problema familiar, já que o professor é um interlocutor privilegiado de seus alunos. Já dei aula na educação infantil, fundamental e médio. Os alunos me contavam coisas por meio de textos que nunca contaram para o pai, mamãe, irmão, e por aí vai. Então, na verdade, é um texto da revista Educação, né, da Laura Rachid, mas que, na verdade, ela está trazendo os estudos da professora Elaine. Sigamos. Segundo, Filomena Elaine Paiva Solini, geralmente a gente usa o último nome, né, então, segundo a Solines, para vocês não estranharem caso apareça assim. O que é o letramento? A gente não precisaria ler aquele texto gigante para saber o que é letramento. Por que eu li? Primeiro, esse texto vai ficar para vocês, né, como referência, e esse texto diz muito sobre os debates mais atuais no campo do letramento, ok? Significa que Emília Ferreiro não é importante? Que Piaget não é importante? Não, não significa isso, mas significa que nós temos estudos contemporâneos, porque é isso, gente, os estudos acadêmicos, a ciência, é para isso mesmo, né? É para a gente avançar. Então, vamos para as alternativas a partir de tudo que a gente viu e do texto que acabou. E esse texto, ele vai dizer que o letramento, ele pode ser anterior à alfabetização, percebe? Eu não vejo a banca problematizar isso. Então, a banca vai te dar sinais. Então, nesse caso, você não tem dúvidas, né? Não dá para errar. Porque a banca está te dizendo o que ela quer. Letra A. Então, aqui, pensando isso, então eu tenho que achar o que é letramento segundo a Soline, tá bem? A, se refere ao conhecimento adquirido na escola apenas, então letramento a gente aprende na escola, a gente até já discutiu isso hoje, né? Não. Mantém relação apenas com a fase escolar inicial por seu período de alfabetização? Envolve o conhecimento que o aluno adquiriu fora da escola a partir de seu contexto social. Isso é letramento. E isso é letramento não só para a Soline, isso é letramento para os principais autores que discutem letramento. Ok? Então, pronto, entendeu isso? Acabou, você vai matar a charada. Às vezes, pode ser que a banca traga, igual aquela metáfora do foguete,
e faça alguma associação entre alfabetização e letramento, mas a lógica do que é o letramento não vai mudar, tá? E principalmente, o letramento não acontece só na escola. Mas existem sim autores que vão dizer que o letramento só acontece depois da alfabetização. Isso existe. E se a banca resolver cobrar isso, ela vai te falar que ela está falando desse autor. Às vezes é só interpretação de texto. Nesse caso, era só interpretação de texto, né? Ou acontece a partir do momento em que a criança está alfabetizada, pois adquire o domínio da leitura e da escrita. Esse é o ponto. A D poderia ser um problema. Nossa, mas professor, eu li o fulano de tal, ou eu estudei para outro concurso em que o autor dizia que é assim, primeiro vem a alfabetização, e a ideia do foguete parece isso, que você parte da alfabetização, a metáfora do foguete não é isso? Você decola a partir da alfabetização, depois você vai para o letramento? Só que lá ele usou a metáfora do foguete e as questões vão ser resolvidas a partir disso. Aqui você tem um texto gigante que vai te dizer qual é a perspectiva. Então, a banca não está perguntando a opinião do fulano, do cicrano, do beltrano, da professora Ruth ou a sua. Está perguntando o que diz a Assoline. Percebe? Então, aqui não poderia ser a letra D. Embora existam autores que venham a defender isso, tá? Mas não é majoritário e não é o campo mais crítico. Vocês entenderam isso? Tudo bem? Acho que ficou tranquilo, né? Aí eu trouxe aqui rapidinho para vocês, essa não fui eu que fiz, eu trouxe essa pirâmide foi desenvolvida por Fernanda Biondo, eu peguei emprestado lá no perfil dela, que eu gostei muito. A Fernanda Biondo vai trabalhar com a psicogênese da língua escrita. Quem desenvolveu a teoria da psicogênese da língua escrita foi Emília Ferreiro, não sozinha, mas ela é a principal representante. E eu diria, gente, que as escolas que trabalham com a psicogênese estão 1 milhão de anos à frente de quem está no Babebi Babu. Então, a gente tem lá na USP, lá na universidade, a gente já tem gente falando assim, caramba, vocês estão trabalhando ainda com uma teoria da década de 70. Então, tem muitas críticas a Emília Ferreiro. Mas eu posso dizer para vocês, eu alfabetizei 10 anos com a psicogênese, utilizando-me da psicogênese. E o que eu posso dizer para vocês é que ajuda muito. Ajuda muito. O que a Emília Ferreiro fez? E aí, como a Emília Ferreiro cai também, né, é importante a gente saber que ainda existem pessoas que estudam Emília Ferreiro e que sim, o método dela é interessante. Você vai adaptar? Vai, porque ela escreveu isso há muitos anos. Mas é um método interessantíssimo, né? É interessantíssimo. Então, são hipóteses, não é à toa que ela é piagetiana. Piaget também não desenvolveu lá fases do desenvolvimento, né? Então, do mesmo jeito que ele organizou lá, sensório motor, pré-operatório, lembra-se disso? Operatório concreto, operatório formal. Piaget não tem essa coisa, até mesmo porque ele era biólogo. A Emília Ferreiro vai fazer a mesma coisa. Então, ela vai observar a alfabetização a partir dos estudos de Piaget e vai dizer assim: olha, as crianças têm hipóteses. E é muito legal, gente, é muito legal conhecer a psicogênese da língua escrita. Então, claro, a gente precisa avançar. Mas para um momento inicial de alfabetização, eu gosto muito da Emília Ferreiro. Mas a gente vai trazer método Paulo Freire, existem muitos outros métodos que a gente pode trazer junto, tá? Eu acrescentei aqui um oitavo, que é o icônico. Então, só para quem não sabe, a criança ela vai passando por fases. Não são redondinhas, não são casadinhas, elas são flexíveis. Mas primeiro a criança acha que escrever ou é desenhar ou é rabiscar, né? Então, ela está naquela fase que a gente chama ainda de uma fase icônica. Se quem nunca viu uma criança pegar, fazer um monte de rabisco, desenhar ali, né? Principalmente por meio de desenhos e achar que está escrevendo. Depois, a criança começa a fazer o que se chama de garatuja, né? Que é essas coisas mesmo de desenhar qualquer coisa que não é letra. Depois ela vai para o pré-silábico, eu vou explicar melhor no próximo, tá? Então, seriam essas as fases. Eu não vou me aprofundar nessas fases, porque isso aqui é mais específico mesmo para alfabetização. Mas é só para a gente saber quem foi Emília Ferreiro. Aí ela vai dizer, depois do pré-silábico, a criança vai para o silábico. Aí aqui tem uns acréscimos, tá? Que a gente não precisa saber. Aí tem o silábico alfabético, o alfabético e o ortográfico, que seria a alfabetização mesmo completa, não o letramento, né? Mas a alfabetização no sentido de que a pessoa já domina toda a ortografia da língua portuguesa. Vamos para a teoria da Emília Ferreiro, que é muito interessante, que eu peguei emprestado da Natália Silveira. Eu, como uma boa acadêmica, eu cito as fontes. Então, veja bem, o método pré-silábico, e aí são os principais métodos que estão aqui, né? Hipóteses, desculpa. A hipótese pré-silábica é quando a criança ela entende
ela entende que a gente usa letras ali mais ou menos, mas ela ainda mistura com alguma coisa que não é letra, e ela já começa a entender mais ou menos, assim. Então, ela está pré-silábica. E a gente vai entender o que é o pré-silábico quando a gente chega no silábico. Quando a criança está no silábico, gente, quem alfabetiza sabe que as crianças passam por essas fases. É muito interessante. E se você sabe a fase que aquela criança está, ou aquele adolescente, ou mesmo aquele adulto, você consegue saber qual atividade você tem que apresentar para intervir e conseguir avançar. Então, no pré-silábico, a criança não usa a letra certa, ela vai usando qualquer letra, mas ela já sabe. A gente observa que nesse aqui, ó, a criança basicamente conhece a letra B e a letra A. Ela está sendo alfabetizada pelo método tradicional, né? Que ela deve ter conhecido a E, I, O, U e foi depois para a letra B. Então, ela sabe que usa letras, ela sabe que existem ali alguns sinais gráficos, e aqui é o que ela tentou escrever, ó. Rinoceronte, cavalo, né? Não estou conseguindo ler isso aqui. E rã, não me lembro o que é, mas não tem. Vocês estão conseguindo? Mas não tem problema. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente usa palavras no teste da psicogênese, a gente usa palavras. Não é porque tem que ser do mesmo campo, acho que é urso, isso. Porque tem que ser do mesmo campo semântico. Então, por exemplo, aqui, ó, qual é o campo semântico? Animais. Então, o teste da psicogênese é isso. Então, você tem que usar a mesma galera, sacou? Então, é urso, possivelmente. E aí, a gente usa uma polícia. Aí, a gente também usa assim, ó. Necessariamente, né? Tem que ser monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Só que de trás para frente, né? Então, você vai falar palavras do mesmo campo semântico e você vai falar palavras com diferentes quantidades de sílabas, ok? Necessariamente. Quando a criança está no nível silábico, ela entende, ela começa a entender a marcação, né? Ela começa a entender. Então, se ela quiser escrever, por exemplo, gato, eu acho que não dá para ver direito, mas, por exemplo, ela quer escrever gato aqui, tá vendo? Aí, um exemplo, tá? Aí ela vai escrever gato, ela começa a perceber, ela começa a ter alguma concepção. Aí, quando ela quer escrever, se ela quiser escrever batata, ela vai usar 3 letras. Às vezes a letra coincide ou não, mas ela começa a fazer alguma associação. Depois ela vai para o silábico alfabético, quando ela realmente consegue, aí aqui o cavalo é o melhor exemplo, ó. Tá vendo? Aqui são alguns exemplos de crianças que estão no silábico alfabético. Ela sabe, ela tem alguma consciência da quantidade de sílabas. Então, ela não só... Se ela tivesse no silábico, ela ia usar cavalo, ela ia usar 3 letras. Quando ela começa a montar melhor as sílabas, ela está no silábico alfabético. Eu estou resumindo, tá, gente? No alfabético, ela já começa a ter muito mais consciência dos sons e consciência fonética, né? E aí ela vai evoluindo até chegar no ortográfico, isso aqui é só para a gente saber mais ou menos, tá bom? O que é importante para a gente nessa questão aqui? É a gente entender que a banca, então, assim, nada é por acaso, né, gente? A organização das questões acabam, elas não acontecem por acaso, essas formas, né, de organização. É para que a gente perceba como a banca vai passeando, né? Então, aqui vem, ó, o termo psicogênese pode ser compreendido como origem, gênese, ou história da aquisição do conhecimento. Então, aqui eles vão citar a Emília Ferreiro, mais uma vez, e a Teberoski, que é o parzinho mesmo clássico, né, da psicogênese, e como eu citei anteriormente, né, elas começaram a desenvolver essa teoria a partir da língua espanhola lá na década de 70, e que teve um forte impacto no Brasil, mas que muita gente não conhece até hoje, né? E principalmente é utilizado nos anos iniciais. Eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas a ideia é que o aprendiz passa por hipóteses. E passam mesmo, a criança passa por hipóteses. É uma coisa fechada? É uma coisa que necessariamente todas as crianças vão passar ao mesmo tempo e da mesma forma? Claro que não. E daí, a banca traz para a gente, ó, tem a hipótese pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética. Para quem não é da pedagogia e para quem não é para quem não está lá nos quadros 3 e 4, você não precisa decorar isso aqui. Você só precisa entender a discussão, tá? Porque aí a gente tem, como eu vou mudar de tela, eu até anotei aqui que um é pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. O próprio nome diz um pouco para a gente, né? Mais ou menos do que. Só que aqui não chega no ortográfico, que isso aqui é a organização clássica. Depois disso, muitos autores fizeram novas organizações, até chegar naquela pirâmide, por exemplo, ok? Então, aqui a gente tem que colocar os números, tá? De acordo com o que a gente viu. Eu não vou ficar muito tempo nessa questão, mas eu recomendo para o pessoal
como eu falei, dos quadros 3 e 4, e principalmente também pedagogia, que vocês prestem bastante atenção, porque isso é mais cobrado para vocês, e para os demais compreendam o debate, repetindo que é importante, tá? Então, primeiro, a partir do que a gente viu ali mais ou menos, o aprendiz compreende o princípio alfabético, então ele entendeu uma lógica alfabética, percebendo unidades menores do que as sílabas, os fonemas, e gradualmente domina suas correspondências com os grafemas. Essa fase, a própria questão está dizendo que é já a fase alfabética. Então, quando a criança entende que existe uma lógica alfabética, aí ela está no alfabético, né? Ela já entendeu, mesmo que ela erre, mesmo que ela cometa erro, tá? O aprendiz se encontra em transição entre níveis psicogenéticos e tanto pode representar sílabas completas, quanto representações parciais da sílaba por uma só letra. Por exemplo, tentando escrever elefante, ela escreveu assim, ó. Aí, eu não vou ficar muito tempo, como eu falei, porque não é algo que interessa a todo mundo que está aqui. Nesse caso, a gente tem o silábico alfabético, né? Então, veja bem, se fosse silábico, ele ia fazer assim, ó. Elefante, ele ia usar 4. O silábico, ele só usa 4, porque ele faz por sílaba. Elefante. Como ele ultrapassou, ele não está usando só uma letra para cada sílaba. A criança está usando também ali algumas letras a mais. Então, por exemplo, o lê ficou correto, ok? Então, ele já entendeu que não é uma letra para cada sílaba, mesmo que ainda escreva errado. Entendeu? Aí vem o aprendiz utilizando simultaneamente desenhos e outros sinais gráficos. A grafia da palavra pode ser vista como representação fiel das características do objeto que representa, inclusive a extensão da escrita. Por exemplo, se boi é um animal grande, a palavra boi deve ser igualmente grande. Aqui, o examinador fez uma misturinha da teoria, mas a gente vai seguir entendendo que é o pré-silábico, que é o mais básico. Mas aqui tem uma misturinha também. Isso aqui é aquela história, por exemplo. Se tiver escrito uma palavra gigante e tiver escrito, aí tem lá uma palavra, tá escrito elefante, e no outro tá escrito boi, e você perguntar onde é que, se bem que os dois são grandes, né? Vamos, formiga. Tá escrito formiga e boi. A criança tem uma tendência nessa fase a apontar para a formiga, achando que lá que está escrito boi, porque o boi é grande e a formiga é pequena. É isso que está querendo dizer aqui, tá bom? Então, ela estaria no primeiro nível, que é o pré-silábico. Eu diria que ela estaria antes, né? Mas aqui não tem outra alternativa, não teria outra alternativa, então tá sussa. O aprendiz percebe o som das sílabas como segmentos da palavra a ser escrita, mas supõe que apenas uma letra pode representar graficamente, podendo ou não ter o valor sonoro convencional. Aí, por exemplo, agora sim a gente tem um exemplo do silábico. É uma letra para cada sílaba, ó. Elefante. Entende? Agora, quando ele já começa a entender as sílabas, aí já é silábico alfabético, ok? Então, nesse caso, só poderia ser a letra C. Para quem tem isso de forma mais direta, é bom dar uma olhada nas teorias da Emília Ferreiro, tá bom? E lembrando que isso não é conhecimento apenas didático-pedagógico, é também língua portuguesa para os quadros 3 e 4, ok? Língua portuguesa, na parte de português que vocês vão ver isso. Aqui eu trouxe rapidinho, mas isso aqui é para consulta, tá? Para quem não me conhece também, eu sempre trago mais material do que eu consigo ler. Isso aqui é para que vocês possam ter para consulta. Lembrando que eu peguei de um site super simples, isso é suficiente para vocês fazerem a prova, tá? E aqui eu coloquei para vocês o significado de cada uma, mas a gente vai seguir para a questão. Entrar em contato com diferentes tipos de textos, ilustrações e histórias tem um grande papel na formação dos leitores na educação infantil. Isso expõe a criança a maior variedade de palavras, estéticas e estruturas narrativas. Considerando diferentes tipos de gêneros da literatura infantil, mas não precisa ser só da literatura infantil, né? Relacione-os adequadamente com suas características. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte: quem fez letras tem obrigação de saber isso aqui, quem fez pedagogia também, mas a gente vai se lembrar também lá do ensino médio, da educação básica, porque a gente aprende muito isso, né? Então, a partir da vivência que a gente já tem, lembrando que eu trouxe para vocês a explicação de cada um anteriormente, para material de consulta, para você estudar, mas lembrando do que a gente já sabe. Vamos tentar? Aí vocês vão marcar para mim 1, 2, 3 ou 4. Narrativa antiga que fala de deuses, duendes, heróis fabulosos ou situações em que o sobrenatural domina. O que vocês arriscariam aqui? Opa! Unânime, né, gente? Gente, pelo amor de Deus, né? Olha que interessante, né?
Próximo, narrativa de uma situação vivida por animais que alude a uma situação humana e tem por objetivo transmitir certa moralidade. Cadê o povo aí que fez letras? Fábula, né? Normalmente, lembra que a fábula, aquela fábula famosa lá do coelho e da tartaruga, que todo mundo leu isso na escola, né? Próxima, narrativa breve de uma situação vivida por seres inanimados que adquirem vida e aludem a uma situação exemplar para os homens. O que vocês colocariam aqui? Ai, 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 apólogo. Lembrando que tem autor que não vai diferenciar apólogo de parábola, tá bem? Mas aí eu coloquei a principal característica lá no slide anterior. Narrativa breve de uma situação vivida por seres humanos, né? Ou pode ser por humanos e animais, da qual se deduz, por comparação, um ensinamento moral ou espiritual. Falou em moral ou espiritual, é só lembrar da Bíblia, né? Só pode ser parábola. Então, aqui, não vou me aprofundar nesses diferentes gêneros, né? Mas é para a gente saber que, na parte de língua portuguesa, pode ser que apareça também uma discussão sobre os diferentes gêneros, tá bem? Então, a sequência correta só poderia ser letra A. Vamos para a questão número 8, também sobre letramento e alfabetização, que são dois conceitos importantes da educação que envolvem o desenvolvimento da linguagem. Embora sejam semelhantes em alguns aspectos, olha que importante, quando a gente lê o comando, a gente está aprendendo, né? Embora sejam semelhantes em alguns aspectos, principalmente quanto à escrita e à leitura, eles possuem diferenças em relação à maneira de trabalhá-las. Segundo a professora Magda Soares, decorem esse nome, leiam os livros dela, letramento e alfabetização são termos indissociáveis. Lembra que eu falei para vocês no começo? Né? Marcos Wagner também vai trabalhar muito com essa perspectiva. São indissociáveis na teoria e nas práticas pedagógicas, e devem ser trabalhados de forma paralela. Considerando o conceito de alfabetização, assinale a alternativa correta. Então, veja bem, até agora nós fizemos várias questões em que o que eu falei para vocês? Vamos na perspectiva do letramento, certo? Agora, nós vamos na perspectiva da alfabetização, certo? Então, isso muda quando você vai para os itens. A gente vai procurar qual é a resposta correta, ok? A. Conjunto de conhecimentos sobre alfabetização. Conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades envolvidos no uso da língua em práticas sociais e necessários para uma participação ativa e competente na cultura. A letra A é o quê, gente? A letra A é letramento, exatamente. A gente está procurando alfabetização. B, habilidade de saber ler e escrever de acordo com o contexto das práticas sociais. Falou em contexto, falou em prática social, a gente está falando de quê? De letramento, né? Que envolve a leitura e escrita, as quais se pautam na linguagem enquanto produto cultural e social. Letramento total, total. Processo no qual se aprende a codificar e decodificar os elementos que compõem a escrita, alicerçado no reconhecimento e na memorização das letras, das sílabas, das palavras e da formação de frases. Esse aqui é o que mais se aproxima de alfabetização, embora alguns autores critiquem, porque se vocês lembrarem da professora da USP, a professora da USP vai dizer, não, alfabetização também não é só decodificação, né? Então, observem, aqui a gente está falando da Magda Soares e aqui era a única opção possível. Então, observem o que a banca quer, observem o comando, tá? Que isso não tem erro, não tem problema. Eles não vão misturar as coisas, tá bom? Geralmente eles dão umas dicas boas. E, por fim, domínio da linguagem com base na leitura e na escrita, para que o indivíduo seja inserido na sociedade e possa atuar no mundo com as habilidades de interpretação e compreensão das palavras. Letra D também é letramento. Então, A, B e D são explicações conceituais do que é letramento. Então, se você tiver dúvida sobre o que é letramento, é só ler A, B e D dessa questão. Isso é letramento. É aprendizagem para o mundo. É considerar o contexto. É considerar leitura de mundo e aprendizagens anteriores. Tá fácil, não tá? 9. As reflexões sobre construtivismo e o trabalho pedagógico na alfabetização envolvem análise de múltiplos aspectos dessa teoria, relevantes para o ensino e para o aprendizado. As concepções epistemológicas diferenciam-se basicamente pela ênfase que atribuem aos componentes do ato cognitivo, ao sujeito, ao objeto ou à própria interação entre eles. As concepções a priorista e empirista focalizam o conhecimento e o desenvolvimento da inteligência com ênfase, respectivamente, nos fatores internos ou nos fatores externos do indivíduo, ao passo que, para a teoria operatória da inteligência, proposta por quem? Por Piaget. E quem é seguidora de Piaget? Emília Ferreiro. Então, mesmo que alguns autores falem, isso está ultrapassado, seguem sendo muito importantes, ok? Acentua as próprias
as próprias interações do indivíduo com o meio social e físico. Do ponto de vista pedagógico, o construtivismo no processo de alfabetização pressupõe que, então, teorias da aprendizagem, vocês vão ter aula sobre isso ou já tiveram, não sei. Acho que não tiveram ainda, que vocês começaram agora, mas teorias da aprendizagem. Construtivismo, sempre que se falar em construtivismo, porque nem sempre a banca cita os nomes, tá? Construtivismo é Piaget, construtivismo é Emília Ferreiro. Se não citar os nomes é bom vocês se lembrarem disso. Vamos lá. Isso aí, para quem se lembra de teorias da aprendizagem, né, teorias do desenvolvimento, é isso. Então, aqui a gente vai marcar verdadeiro ou falso também. As situações didáticas propostas para a interação das crianças com a escrita podem ser adequadas para todas as crianças, sendo prudente esperar a mesma resposta por parte de todos os alunos? Isso aqui a gente já viu várias vezes que não, né? Inclusive, é a crítica que se faz a Emília Ferreira. Ai, mas a gente não pode colocar em quadradinhos. Não, gente, não é colocar em quadradinhos. A gente sabe que é flexível, que não é engessado, né? 2, os diálogos são indispensáveis para que haja troca de informações entre professores e alunos e o desenvolvimento de reflexões para que esse processo ocorra. Diálogo é importante ou não é, gente? Tem nem discussão, né? E quem é que vai falar também da importância do diálogo? O próprio Paulo Freire, embora ele não seja construtivista, mas ele também vai trazer essa importância do diálogo. Próximo, 3. As diferenças entre os alunos podem dificultar o trabalho pedagógico, pois nem sempre as interações entre pares constituem fator favorável ao aprendizado. O que é a interação entre pares? É a interação entre iguais. Então, a interação entre os alunos é ruim? Eles não aprendem uns com os outros? Erradíssimo, os estudantes aprendem muito uns com os outros, né? Aliás, é maravilhoso observar um estudante explicando para o outro, né? Não sei se vocês já fizeram isso. Você explica, aí tem um estudante que não entende. Aí o outro vai explicar e explica no vocabulário deles. É maravilhoso, é fantástico. Os alunos aprendem muito entre si. Quem ensina necessita ultrapassar os conhecimentos do senso comum. Opa! Quem ensina, mantra, necessita ultrapassar os conhecimentos do senso comum para interpretar as exigências que as diferentes respostas dos alunos propõem ao ensino, quando eles dispõem de oportunidade de dizer o que estão pensando. Então, gente, mantra, vamos ultrapassar o senso comum, né? Somos eternos pesquisadores e pesquisadoras. Questão 9 só poderia ser, então, letra C. Essa aqui é mais uma que dá para você fazer também, eliminando a partir daquilo que você tem certeza. Vamos para a última questão. Em relação aos aspectos metodológicos envolvidos na alfabetização, percebam, alfabetização, né? Então, a banca também vai fazer esse jogo com você. Marque verdadeiro para as afirmativas e F para as faltas. Vamos fazer juntinhas. Em relação aos aspectos metodológicos, então, aqui a gente está falando de método, né? E aí, no caso, a psicogênese, por exemplo, é um método. O Babebibobu é um método, né? É um método fonético tradicional, mas é. Ó, os métodos voltados para a sistematização da prática alfabetizadora, aí a gente vai marcar verdadeiro ou falso. Em nossa tradição pedagógica, têm sido organizados em torno de duas vertentes: os métodos sintéticos e os métodos analíticos. O que vocês acham? Verdadeiro por causa do tempo, a gente volta a qualquer coisa. Aí vem a explicação do que significa cada um, né? Os métodos sintéticos elegem como ponto de partida um ou uma unidade de sentido mais ampla e significativa, que pode aparecer na forma de palavra, frase ou texto. Então, essa questão, na verdade, é para a gente pensar, para quem ainda não tem a familiaridade com essa discussão, é para a gente pensar uma nova discussão também, que é essa divisão entre os métodos sintéticos e analíticos. E aí, se você nunca ouviu falar sobre isso, a própria palavra, ó, sintético, te lembra o quê? Analítico, te lembra o quê? Aí a gente vai para as próximas, né? Os métodos sintéticos elegem como ponto de partida uma ou mais unidade de sentido mais ampla e significativa. Então, ele é sintético, ele parte de um sentido mais amplo. O próprio nome está dizendo, né? A própria palavra está dizendo. Aí vem o próximo, mesmo que você não conheça, percebe? Os métodos analíticos partem de unidades menores do que as palavras, tais como a letra, o fonema e as sílabas. Então, na verdade, é o contrário, né? Então, sintético vem de síntese, vem de aquele que se preocupa com letra a letra, e o analítico é aquele que vai ser mais amplo, né? É aquele que vai considerar mais a perspectiva do letramento, tá bom? Então, aqui, essa questão é para que a gente saiba também que existem essas duas formas de se pensar metodologicamente a alfabetização e o letramento, tá bom? Então, a sequência correta é a letra A, porque a gente já está... E aí, eu gosto sempre de finalizar a aula com um pensamento do dia, e lógico que eu trouxe um pensamento da Emília Ferreiro,
e vai dizer muito porque que o pensamento dela ainda é válido. Um dos maiores danos que se pode causar a uma criança é levá-la a perder a confiança na sua própria capacidade de pensar. Aliás, capacidade de pensar é o que a gente tem de mais valioso. Vamos cultivar isso, né, todos os dias. Isso é importante pra caramba. Aqui tem o gabarito final e total. Beijinho para vocês. Muito obrigada.